E foi assim que eu acabei chegando no Zepbound. Então eu vou contar para vocês quando foi que eu comecei, quanto que eu tô tomando, se eu obtive resultados e como está sendo esse resultado e como é que eu estou me sentindo até agora. Eu nunca fui uma pessoa insegura por conta do meu corpo, a não ser durante meu casamento. Sim, gente, infelizmente eu preciso falar sobre isso. Eu nunca fui uma pessoa de expor aqui a minha vida pessoal, só quem sabe como é que foi a minha vida são as pessoas realmente mais próximas, amigos e familiares. No entanto, eu preciso falar um pouquinho só para vocês poderem entender melhor essa história. Eu sofri muito bullying durante o meu casamento, que durou 20 anos, e isso foi muito doloroso. Mas quando esse casamento acabou, e depois de um tempo, depois de mais ou menos um ano, eu voltei a sair, voltei a namorar, eu tive uma experiência completamente diferente. Os homens com quem eu me relacionei me trataram muito bem, me trataram muito diferente. Isso me fazia sentir ainda mais segura. Eu me sentia muito bem comigo mesma e, de certa forma, isso acabou me acomodando. Eu estava muito confortável com quem eu era e do jeito que eu era fisicamente. E por muito tempo, aliás, acho que até hoje, eu não me via como uma pessoa infeliz por conta do sobrepeso. Eu acho que não é, se eu tenho momentos infelizes na vida, né, como todo mundo tem, não é o sobrepeso que realmente me deixa triste, infeliz, deprimida, não é isso. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que é um lugar onde eu planejei a voltar por mais de 20 anos, eu fiz um planejamento e eu acabei voltando, porque eu já tinha morado na Flórida. E estando aqui, eu comecei a me sentir deprimida, chorona, triste. E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha comigo. Eu falei, nossa, será que eu tô sentindo tanta saudade de Londres assim? Não era, claro, eu sinto saudade de Londres até hoje, né? Só que uma saudade normal. E o que eu estava sentindo não era normal. Eu nem demonstrei para todo mundo ao meu redor aqui, familiares nem nada, tudo que eu sentia. Porque foi muito pesado. Eu chorava quase todos os dias, assim. Nem sei, eu tinha pensamentos horríveis, para falar bem a verdade. E aí eu resolvi ir ao médico. Foi onde, oficialmente, eles falaram que eu tinha entrado na menopausa. Eu não tinha muitas informações sobre tratamentos hormonais, então eu decidi não fazer, até porque um médico aqui me ofereceu um tratamento com hormônio sintético e isso jamais, não quero. Se eu tiver a vir que fazer um dia, será com hormônios bioidênticos, que é o que eu acredito que é a melhor opção. No entanto, eu não faço tratamento ainda, mas isso é um outro assunto, para falar, quem sabe, num outro vídeo. Mas eu comecei a procurar, voltei para casa e falei, bom, estou oficialmente na menopausa, com muita dor, com muita depressão. Não estava em depressão, mas eu me sentia deprimida, me sentia com uma tristeza profunda, muito grande, fora do normal. Para sair da cama, muitas vezes o meu filho me puxava pela mão porque eu tinha dores horríveis no meu corpo, uma coisa assim que eu nunca senti na minha vida. Foi horrível o início da minha menopausa. E comecei a ter os tais calores, né, as ondas de calor, assim. E aí eu comecei a procurar informações do que fazer para eu voltar a ter uma vida normal, porque eu estava com 50 para 51 anos, eu falei, não é possível que de agora para frente a minha vida vai ser isso aqui. Não pode ser, gente, não pode ser. Eu estava inconformada e comecei a procurar informações. Então, depois de ouvir muitos médicos, de ouvir várias abordagens que faziam sentido para mim, eu vi que eu tinha que fazer duas coisas, assim, como um primeiro lugar, que era mudar minha alimentação e começar a fazer exercícios físicos. E isso foi feito. A minha alimentação, eu mudei, basicamente eu tirei os carboidratos ruins. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer bolo, de fazer pão, de ter muita comida em casa, como boa brasileira. Mas eu vi que esses carboidratos ruins, que eu chamo de carboidratos ruins, estavam sendo muito prejudiciais para a minha saúde. E era o que estava inflamando o meu corpo. Então, basicamente, a inflamação, junto com a menopausa, estava me destruindo. E eu falei, não, eu tenho que mudar. Então, eu resolvi o que chamam por aí, né? Até algumas pessoas me falaram, nossa, isso é radical. Mas para mim não foi, foi tranquilo, porque eu estava tão mal que a minha mudança foi muito necessária e nem foi difícil, para falar a verdade. Eu me senti muito bem. Eu tirei esses carboidratos e comecei a fazer exercício. Basicamente, eu comia, foquei na proteína, nas fibras, muita água e exercício físico, com a ajuda do meu querido filho. Nós íamos para a academia. Eu estava, na verdade, relembrando aquilo que eu já fiz há muito tempo atrás. Em Miami, eu cheguei a treinar bastante, eu tinha o meu corpo mais definido.
eu estava entrando num peso bastante legal, numa definição legal do meu corpo. Eu treinei com personal trainer. Foi uma coisa incrível, mas por circunstâncias da vida isso teve que parar também. E foi isso. Aí eu fiz essa mudança aí por um ano. No primeiro ano eu emagreci 15 quilos, o que foi assim crucial para eu parar de sentir as dores que eu sentia, o mal-estar que eu sentia, aquela tristeza, aquela depressão, aquilo foi tudo embora, gente. Parece que tiraram assim, ó, com a mão. Foi uma mudança tão visível, mas infelizmente algumas coisas aconteceram novamente na minha vida que eu tive que me deixar de lado um pouquinho e voltei a focar no trabalho, somente no trabalho. Eu comecei a trabalhar muitas horas, 10 horas por dia, e dirigindo. Então, isso acabou que fez com que voltasse quase todo o peso. Emagrecido 15, 9 quilos voltaram. Mas o fato de eu ter feito e ter passado por essa primeira experiência, de ter perdido os 15 quilos com a minha força de vontade, do meu jeito, com a alimentação melhorada, né? Melhorei muito a alimentação e focando nos exercícios físicos e alimentação, eu vi que alguma coisa despertou dentro de mim. Eu vi que realmente não era só uma questão de físico, era uma questão de saúde. Eu precisava ter essa melhoria na minha vida mais constante. Eu entendi que eu precisava trazer isso para a vida mesmo, para o resto da vida. E como eu disse, eu passei por um momento difícil e eu tive que focar no trabalho, então engordei tudo de novo. Só que dentro da minha cabeça estava, isso tem que voltar a acontecer, eu tenho que retomar a minha vida, tenho que retomar, me colocar novamente como prioridade, mas tudo na vida tem o seu tempo certo de acontecer. Agora, novamente, e se Deus quiser, de agora para frente, será sempre assim. Eu retomei, me coloquei novamente como prioridade, porque meus filhos não precisam mais de mim, a minha filha há muito tempo, porque ela já é casada, e o meu filho está engajado no trabalho, está muito bem, graças a Deus. Então agora sou eu por mim mesma. Então, estou muito feliz de poder me colocar em primeiro lugar, finalmente. E foi assim que eu acabei chegando no Zepbound, que foi o medicamento que eu escolhi para mim. O porquê que eu escolhi o Zepbound? Bom, como eu falei, as informações sobre as canetinhas emagrecedoras milagrosas começaram a ficar muito mais frequentes nas redes sociais, e comecei a ouvir que pessoas muito próximas estavam usando, estavam obtendo resultados, e aquele bombardeio de informações na minha cabeça, e pessoas perguntando quando eu tinha emagrecido se eu tinha usado. Eu falei, não, imagina. E assim, eu vou ser bem honesta com vocês, no começo eu era totalmente contra a ideia, mas eu era contra a ideia, não contra as pessoas que usavam, mas eu era contra a ideia, principalmente, de usar, eu mesma, usar um medicamento para emagrecer. Eu não uso remédio para nada. Remédio aqui na minha casa foi engraçado, que outro dia eu tive dormi de mau jeito, fiquei com dor no braço, queria um remédio para dor porque estava forte, e fui ver os medicamentos aqui em casa para dor e estava tudo vencido. Então, realmente, eu não uso remédio. E aí eu pensava, caramba, eu vou começar a tomar isso. E como muitas vezes, muitas histórias que a gente escuta, pessoas tomam remédio para emagrecer e depois engordam muito mais, às vezes engorda até o dobro. E eu não queria isso para mim. Mas com o tempo isso foi mudando. Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão rápida, foi um processo e foi um cansaço também. Cansaço de ver o tempo passando, de ver que eu não estava conseguindo alcançar nenhum resultado sozinha, e vendo as pessoas ao meu redor emagrecendo e todo mundo falando muito bem desse tipo de medicamento, e eu cansei. E aí foi onde eu decidi entrar fundo nas pesquisas. E quanto mais eu pesquisava, mais eu entendia e, consequentemente, comecei a aceitar que isso poderia ser bom para mim também, que isso poderia me ajudar de alguma forma. Não só no peso, mas com a menopausa também, tem muitas informações já a respeito disso, e também nessa fase da vida que eu me encontro. Uma fase de muitas mudanças acontecendo juntas, e aí foi onde eu acabei fazendo uma pergunta muito sincera para mim mesma. Será que eu realmente preciso fazer tudo isso sozinha? E eu aceitei. Depois de muita pesquisa e muita reflexão, eu entendi e aceitei que eu merecia essa ajudazinha. Uma ajuda a mais, não só da minha força de vontade. E foi assim que eu decidi optar pelo tratamento, minha gente. E eu optei pelo Zepbound. Então eu vou contar para vocês quando foi que eu comecei, quanto que eu tô tomando,
se eu obtive resultados e como está sendo esse resultado e como é que eu estou me sentindo até agora. Bom, primeiro, por que eu escolhi o Zepbound? Porque eu fui ao médico, fiz alguns exames antes de começar com tudo isso, eu vi que acho que a glicemia que estava um pouquinho alterada, tipo um pré-diabético. Graças a Deus eu não tenho diabetes, mas pré-diabetes já é uma coisa que me assusta bastante. Claro, com sobrepeso, né? Eu tô com 40 quilos em cima do meu corpo, aliás, não tenho mais 40 quilos, né? Já perdi alguma coisinha. E aí eu vi que o Monjaro, ele foi desenvolvido mais realmente para o diabetes tipo 2. E o Zepbound foi, o foco maior foi, é a obesidade. Então foi aí que eu comecei com o Zepbound. Existe um terceiro medicamento que está sendo estudado, que parece que os resultados vão ser muito mais eficazes ainda do que o Zepbound, mas enfim, como ainda não está liberado, eu resolvi não comprar, não. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, eu estou comprando direto do fabricante, é o Eli Lilly, essa fábrica tem aqui em San Diego, e eu não quis comprar os compounds, né, que fala, é os genéricos, não quis comprar de procedências aí, que eu sei lá de onde que vem, eu sei que existe por preços bem em conta, mas eu tô pagando bastante caro, $300 o medicamento, mais 150 para obter uma receita, essa receita é mandada diretamente lá para o fabricante, para a Eli Lilly, e eles mandam diretamente aqui na minha casa. Então, eu prefiro que seja assim. Eu sei que muita gente está usando, que está pagando 100, $150. Não tenho nada para dizer a respeito. Eu sei que eu escolhi comprar direto do fabricante, eu me sinto mais segura. Quem faz diferente, ok, tudo bem, está dando certo, legal. Mas não é essa opção que eu quero para mim. Então, eu comecei. A primeira aplicação foi no dia 10 de junho, ou seja, hoje é dia 2 de julho, tá com quase um mês, mas eu já tomei a quarta dose. A minha dose é a mínima, 2,5. A gente tem que tomar uma vez, aplicar, né? Eu aplico na minha barriga, cada hora de um lado. Cada semana tem que ser mais ou menos, acho que no mesmo horário, no mesmo dia. Então, eu tomo toda quarta-feira pela manhã. E assim, não, graças a Deus, eu não tive efeitos, assim, grandes efeitos. Aliás, efeitos colaterais eu acho que eu não tive nada demais. Eu só tive muita sede, tenho muita sede, tô toda hora tomando água, o que acaba sendo bom, porque eu sempre tomei bastante água, mas agora eu me vejo obrigada a tomar um pouco mais. Mas cortar a fome é simplesmente de imediato. Gente, eu não imaginei que fosse assim. Eu achei que levasse um tempo ainda para diminuir a fome. E é isso. Eu simplesmente não sinto fome, mas não é que eu não sinto fome, zero fome, não é isso. Eu não sinto fome como eu sentia antes. Então, assim, por que que eu tô achando legal ficar com essa dosagem 2,5? E esse é meu plano, é isso que eu quero falar para vocês. O meu plano é ficar 6 meses com essa dosagem, 2,5, e depois ir espaçando, né, no período de um ano, é que eu me dei para usar esse medicamento. Então, de 6 meses para lá, eu vou espaçando, diminuindo, como dizem, fazendo o desmame, até eu parar completamente. Então, o que, que eu entendi dessa medicação? Eu entendi que ele, para mim, e eu vejo dessa maneira, que é como está funcionando no meu corpo, ele ajuda a tirar a ansiedade que eu comecei a ter por doce. Então, eu não tinha, nunca fui uma pessoa de gostar tanto de doce, só gostava de chocolate, não digo que eu seja chocolatra, mas é o doce que eu sempre gostei mais. Então, esse medicamento, para mim, na minha vida, está servindo como um controle, um alerta, para que eu preste mais atenção no que é que eu realmente preciso, o que, que o meu corpo precisa. A gente precisa de nutrientes. É óbvio que a gente tem o prazer, né, em comer coisas gostosas, a comida é um conforto. Gente, eu tô com 54 anos, eu já comi muita coisa gostosa na minha vida. Então eu acho que agora tá na hora de eu comer, tomar juízo, né? E comer o que eu realmente preciso. Não é que eu vou me privar, que eu nunca mais vou comer nada, assim, né, gostoso. Ou, por exemplo, fim de semana eu fui na casa da minha irmã, minha filha fez pão doce, eu comi pão doce, eu comi o bolo que a minha irmã fez de coco gelado, aquele bolo delicioso, uma delícia. Comi churrasco. Meu Deus, comi tanta coisa lá, só que à noite eu passei mal. Eu passei mal como? Eu sentia como se a comida tivesse parado aqui na minha garganta. Então, o que eu percebi? A minha experiência está sendo assim. Eu percebi que esse remédio tira a fome, não totalmente, mas tira, sei lá, para mim uns 85% da fome que eu tinha, que eu acho que era fome excessiva, e me permite ter a fome
onde eu vá conseguir suprir com um alimento que vá me nutrir. Então agora eu tenho essa opção. Nessa fominha que eu sinto, nessa janela de fominha que eu sinto, o que é que eu vou colocar para dentro do meu corpo? O que é que eu vou ingerir? Eu vou comer qualquer porcaria que enche ali, me enche no momento? Se eu tomar água agora, já me enche. Então eu não quero isso para mim. Eu vejo que tem muitas pessoas perdendo cabelo, a massa muscular, inclusive é outra coisa que eu quero falar também é sobre os exercícios físicos. E eu vejo que tem muita gente passando mal com esse medicamento, porque simplesmente a pessoa não quer ter fome nenhuma. Ela não tem, ela não está tratando aqui a cabeça. Acho que a função desse remédio também é fazer com que a gente pare e analise o que é que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então a gente tem que tratar também a cabeça. Porque eu não só vi, mas como ouvi histórias de pessoas que já estão assim, cada mês aumenta uma dosagem, né? A 2,5 eu acho que é a mais, acho não, é a mais baixa. E sei lá até quanto que vai, 12, 13, 15, não sei quanto, o que eu acho até estranho, que se com 2,5 eu já não sinto quase nada de fome, eu fico imaginando o que é tomar 10, 15 mg desse remédio. É uma loucura, gente. Eu acho que as pessoas também perdem um pouquinho da noção. Mas não estou aqui para julgar, cada um faz o que é bom para si. Então, como eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho medo de passar mal com medicamentos, eu tenho medo do que eu ingiro, né, do que eu coloco dentro do meu corpo, então eu estou usando realmente esse remédio, esse medicamento, só para me tirar a ansiedade excessiva por doces e aquela fome que a gente pensa que é fome, mas não é fome, entendeu? Você pode matar ali com tomando uma água, comendo uma fruta, e é isso. E outra coisa que eu queria falar também sobre a minha alimentação. É sabido também que quem toma esse remédio precisa focar um pouquinho mais nas proteínas. E também fazer uma suplementação adequada. Eu fiz as minhas pesquisas, cheguei à conclusão de que eu preciso de certos medicamentos, certos suplementos, que eu já postei algumas vezes no Instagram, mas depois eu posso postar aqui na descrição do vídeo. E tem sido legal para mim. Eu estou me sentindo bem. Eu já sou uma pessoa que durmo muito bem à noite, né? Eu ouvi dizer que com a menopausa a gente ia parar de dormir. Com 40 anos você vai parar de dormir. Com 50 anos você vai parar de dormir. Você vai ver. Eu durmo bem. Eu acho que isso me ajuda também, porque o sono, né? Dizem que o sono alimenta, mas eu acho que o sono alimenta é a alma mesmo da gente. E me deixa com muita energia. Então, sim, estou tomando 2,5 desse medicamento, pretendo continuar com essa medicação por 6 meses nessa dosagem. Depois eu quero ir espaçando até não precisar mais. E aí eu não digo que eu estarei curada de uma doença chamada obesidade, que a gente tem que reconhecer que é uma doença extremamente perigosa. E eu vivi com ela, né? Vivo com ela desde o nascimento da minha filha, porque quando eu era mais nova, mais adolescente, até os meus 19 anos, eu era tão magra, gente, tão magra, que eu vou deixar depois uma foto aqui, que eu parecia um esqueleto, de tão magra. E sei lá o que aconteceu durante o meu primeiro parto, que aquilo tudo mudou. Eu engordei demais no parto, daí pra frente foi só ladeira abaixo, em questão de peso, eu só aumentei de peso. Então é isso, eu acho que um ano é um tempo que eu vou me dar para fazer esse tratamento, que eu me considero em tratamento. Hoje eu assumo que eu tenho uma doença chamada obesidade, mas que se Deus quiser daqui um ano eu não a terei mais. É assim que eu quero olhar para isso, como uma doença que eu vou eliminar da minha vida. E com certeza, outra coisa só para finalizar, exercícios físicos, musculação. Hoje em dia também é sabido, também é falado muito da necessidade da musculação na nossa vida, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, para a mulher, para o homem. Para a mulher também ajuda demais na menopausa. Eu vivi isso fazendo musculação. Eu sou muito preguiçosa, estou muito preguiçosa para malhar. Eu já começo e paro. Muitas vezes tenho aqui os equipamentos em casa, tenho feito alguma coisa, mas logo, logo eu vou entrar numa academia e eu vou levar isso com mais seriedade. E eu já deveria ter entrado, mas também estou aqui com alguns outros objetivos, né, que eu tenho de estudo e tudo mais. Estou fazendo um curso e, sei lá, não vem ao caso falar sobre isso, mas alguns planos que eu tenho para o meu futuro. Então tô com pouco tempo para ir para academia, mas vai chegar o meu tempo também. E eu fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre essa minha experiência. Ai, não falei quantos quilos eu perdi. Eu não costumo dizer quantos quilos eu tenho, eu acho horrível, porque são muitos quilos. Eu tenho muito sobrepeso.
Então, eu já perdi 5 quilos. Eu vi pessoas perdendo 10 quilos no primeiro mês. Eu não quero isso. Eu prefiro perder 5 quilos, eu já acho que foi muito, mas eu prefiro eliminar com mais espaço, mais devagar, mas eu quero eliminar uma quantidade de quilos que eu consiga manter, que eu não fique, sabe, louca e depois me dê uma fome maluca. Eu sei que com esse medicamento eu não vou ter fome, mas eu não quero perder, não quero ficar mole, porque eu já estou bastante flácida, então eu acho que 5 quilos, mais do que isso por mês, não dá. 5 quilos tá bom demais, estou feliz demais com isso. E é isso, gente. Vou manter os 2,5 desse medicamento. Não pretendo mudar, não tá tudo bem assim, tô feliz com isso. Então é isso, não tô tendo queda de cabelo, achei que o meu cabelo tinha começado a cair, fiquei meio assim, mas depois eu vi que acho que era só uns dias aí que eu acho que eu fiquei com o cabelo sujo muitos dias e não caiu, mas enfim, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do que come, do que bebe, do que ingere. Eu tomo minha proteína, meu whey protein, tomo a creatina, tomo colágeno, tomo meus suplementos, e é isso que eu aconselho. Se vocês querem começar com esse medicamento, façam muitas pesquisas. Mas o meu conselho, e se conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu vou dar gratuitamente aqui. Então não deixem esse medicamento tomar conta aqui, ó, da cabeça de vocês. Usem isso como uma ajuda, um empurrão para vocês chegarem no objetivo que vocês desejam. Gente, eu ouvi outro dia uma menina falando aqui na internet e eu falei assim, nossa, que menina boba, mas agora eu vou repetir exatamente o que ela falou, porque a verdade é que ela tem razão. Ela falou assim, gente, a vida é curta demais para viver gorda. E gorda, vivendo gorda, a gente não coloca e não usa as roupas que a gente quer usar, a gente se limita. Então a vida é curta demais para ficar se limitando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de moda. Eu, pelo menos os que as minhas amigas falam que eu me visto bem e tudo mais, eu não acho tanto assim, mas enfim, obrigada amigas. E eu gosto de moda, eu gosto desse universo e eu quero me vestir muito melhor. Eu acho que eu mudei um pouquinho o meu estilo depois, né, dos 50, é natural que a gente tem que mudar mesmo. Então assim, se eu tiver com um corpo um pouco mais visualmente saudável, né? Não tiver muita banha na barriga, banha nos braços, banha aqui, banha colar, a gordura sobrando para todo lado, vai facilitar na maneira que eu quero me vestir, né? Nas roupas que eu quero colocar, que eu fico evitando justamente porque eu não acho que fica legal para mim. Então, assim, por mais que ninguém tem nada a ver com isso e tal, cada um pensa de uma maneira, eu não estou fazendo por ninguém, eu estou fazendo por mim, e eu acho que o mais importante de tudo isso é exatamente isso, você chegar à conclusão de que você merece ter ajuda, você merece se colocar em primeiro lugar e você merece viver uma vida saudável e você merece tudo de melhor. E se o melhor para você é ter um corpo legal, corra atrás disso, use esse medicamento para isso, mas faça suas pesquisas e se cuide, cuida da alimentação, não fica aí que nem louca, viciada no medicamento não, porque isso aí também não é legal, qualquer vício não é legal, tá bom? Então, Deus no comando, comando da minha vida, espero que esteja no comando da vida de vocês, desejo o melhor e espero que vocês assistam esse vídeo, que tenham conseguido chegar aqui até o final e todo o resultado que eu for tendo com esse medicamento, eu vou postar aqui para vocês. O próximo vídeo, espero ter perdido aí mais alguns quilinhos, mas eu vou mostrar toda a trajetória aqui para vocês, tá bom? Beijo e fiquem com Deus!